A sexta-feira nos partimos com pesar, com tristeza. Foi marcada pelo luto, pela dor, e assim nós hoje queremos, no domingo de Páscoa, termos um dia onde vivemos e comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Simbolicamente, neste dia de sexta-feira, nós sepultamos o próprio Cristo, o Criador. Com a sua morte, apagou-se a luz e se vai a vida em abundância. Se desfez a mensagem de esperança. Apesar do luto da sexta-feira, ficamos sem esperança. No terceiro dia, Ele ressuscitou e nos traz esta esperança, que nos dá a feliz mensagem da Páscoa neste domingo. O túmulo está aberto e vai embora então o luto e chega ao seu fim. Na manhã de Páscoa, a luz voltou e acendemos então. Brotou novamente a vida em abundância. Na manhã de Páscoa, a mais intensa e significativa mensagem de esperança ressurge. Na manhã de Páscoa, tudo se transforma. É um dia de festa, um dia de vitória, onde a vida ganha a sua perspectiva. Disse Jesus: Eu sou aquele que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Queremos ser saudados por este nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pois ressurgiu e para sempre vive.
nós queremos neste domingo também nos colocarmos diante de Deus com as nossas culpas, com as nossas transgressões, para podermos também neste domingo nos sentirmos aliviados pela Sua palavra. Baixa teus olhos e silenciemos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos perdão porque o nosso júbilo é muito pequeno, Senhor, em relação à Tua salvação, em Tua ressurreição. Somos tímidos, ó Deus, em proclamar da Tua palavra, em proclamar daquilo que é do Teu amor e da Tua misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus, por desviar-nos daquilo que Tu tens preparado para nós. Perdoa-nos pelas nossas palavras, pelas nossas transgressões com os nossos familiares, porque perdemos a cabeça, porque nos irritamos, porque nós, Senhor, não temos um coração guiado pelaquilo que Tu tens preparado para nós, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus, porque nos desviamos do Teu caminho. Pedimos-Te, Senhor, perdão porque nós não olhamos para o nosso próximo, muito menos, Senhor, nos importamos com ele e queremos fazer tudo pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios esforços, ó Deus. Perdoa-nos porque hoje comemoramos a Tua ressurreição, mas pouco acreditamos que realmente estás ressurreto e que coordenas e que és o Senhor sobre todas as coisas. Pelo contrário, vivemos a nossa vida como se Tu não existisse. Perdoa-nos, ó Deus, por esta nossa ignorância, perdoa-nos porque nós somos negligentes com a Tua palavra e assim colocamos diante de Ti o nosso coração que está cheio de orgulho, cheio de egoísmo, cheio, Senhor, de inveja, de cobiça, e perdoa, Senhor, o que no fundo traz isso tudo a ser as consequências, que é a nossa desconfiança. Desconfiamos de Ti, ó Deus, desconfiamos que Tu não estás conosco, desconfiamos que Tu não estás regendo o nosso dia a dia. Perdoa-nos, ó Deus, por essa desconfiança. Queremos colocar nas Tuas mãos cada uma destas nossas transgressões e pedir perdão, ó Deus, para que Tu possas conduzir a nossa vida e sairmos daqui aliviados. Assim, colocamos o nosso coração pedindo, Senhor, a Tua misericórdia e a Tua piedade. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Assim como colocamos diante de Deus as nossas súplicas, as nossas transgressões, queremos também receber dele, por meio das palavras do apóstolo Paulo em Romanos, que nos diz: se com a nossa boca confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Assim podemos ter a certeza do perdão e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Cristo morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Amém. Neste momento, nós queremos dar continuidade com os 2 hinos que nos seguem. O primeiro deles é do sepulcro e o segundo, eu quero ser Senhor amado. Salvador, aleluia.
queremos, antes da meditação da palavra, da reflexão para este domingo, ter um momento de oração. Fecha teus olhos. Senhor, Tu estás sendo proclamado como Cristo ressurreto, que neste dia, Senhor, venceste a morte. Custa-nos compreender o fundo deste milagre, mas sentimos o que isto poderia significar para o nosso mundo. Se de fato cremos firmemente, Senhor, que Tu ressuscitaste e está ao nosso lado, conduz a nossa vida. É Senhor sobre os nossos trabalhos, sobre a nossa família, sobre o nosso dia a dia. Assim cremos, ó Deus, e pedimos, abre os nossos corações para compreendermos da Tua palavra, para, Senhor, seguirmos os Teus planos. Dá sabedoria ao colega Alexandro, que nos trará a meditação, a reflexão deste domingo, para não só ouvirmos desta palavra, mas compreendermos em nosso coração e vivermos no dia a dia. Assim, ó Deus, dá-nos entendimento e aquieta-nos para ouvir e praticar da Tua palavra. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor que vivo está. Amém. Quem de vocês gostam de pipocas? Alexandro, em culto de Páscoa, em meio a uma pandemia, você vai falar de pipoca. Tem gente que gosta de pipoca doce, tem gente que gosta de pipoca salgada. E ainda, qual é o melhor horário para comer pipoca? É a parte da tarde, tomando um chimarrão para quem mora aqui no sul? Ou é assistindo um bom filme? É vendo um jogo de futebol? Eu tenho aqui do lado alguns milhos de pipoca que não estouraram. E eu tenho também pipocas já estouradas. Hoje é culto de Páscoa. Se eu tivesse trago aqui coelhinho de chocolate, ovos com amendoim, faria mais sentido. Perguntar sobre pipoca, que sentido faz? Nenhum sentido. Pipoca não tem nada a ver com Páscoa. Acaso vocês já viram alguma criança pedindo pipoca na Páscoa? Vocês já viram nos mercados pendurados saquinhos de pipoca? É claro que não. Vocês também já escutaram algum texto bíblico que fala de pipoca? É certo que não. Em todo caso, a pipoca pode nos ajudar a entender a mensagem da cruz, a entender a mensagem da Páscoa. Guarda aí contigo a figura da pipoca. Vamos ao texto bíblico. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1 seguinte diz: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E chegando lá, encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, preocupada elas a respeito do que havia acontecido, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas cheias de medo, baixaram os olhos para o chão e eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando ele disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Era madrugada de domingo, as mulheres foram até o túmulo. Essas mulheres tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e quando elas chegaram no lugar do sepulcro, o sepulcro estava aberto. O corpo de Jesus já não estava lá dentro. O que teria acontecido? 2 anjos do Senhor apareceu
e disse a elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Para quantas pessoas estarei compartilhando esta mensagem de Páscoa e gostariam de receber a notícia de que seu familiar está vivo? Um filho ou uma filha que perdeu seus pais, um marido que perdeu a esposa, uma esposa que perdeu o marido, pais e mães que perderam seus filhos e suas filhas. Como encontrar esperança e alegria em meio aos sofrimentos e angústias que experimentamos a cada dia? O sofrimento daquelas mulheres que foram no túmulo naquele domingo de madrugada não era de modo nenhum menor do que os nossos sofrimentos. A mensagem da Páscoa não é só festa, não é só alegria. Jesus sofreu e morreu. Lembrai-vos do que ele disse. Jesus havia dito: o Filho do Homem será entregue na mão de pecadores, será crucificado, mas ressuscitará no terceiro dia. E complementou o anjo: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele vive. O que deve acontecer para que este grão de pipoca possa ser de fato transformado? Primeiro, ele deve ser jogado numa panela onde ele não poderá sair de modo algum. Segundo, ele vai ser revirado de um lado para o outro, vai ser sacudido, e o local começa a esquentar e o calor do fogo dói. Por último, para que o grão não pule para fora da panela, é colocado uma tampa pesada sobre a panela. Agora pensem no que aconteceu com Jesus Cristo na Sexta-feira Santa. Foi praticamente o mesmo processo de sofrimento e de morte. Jesus foi jogado para dentro de uma situação, ele foi preso, foi julgado e não podia sair dessa situação. Ele passou por agitação e foi jogado de um lado para o outro, foi passando de mãos em mãos até a condenação. Jesus não foi poupado da dor. Lhe deram uma coroa de espinho. Jesus foi pregado na cruz. Ele sofreu deboches. Ele foi preso na cruz e sentiu o gosto azedo do vinagre em sua boca e, por fim, a própria morte. Sobre o túmulo de Jesus também foi posto uma tampa pesada, uma grande pedra, que na manhã de domingo foi removida. Quero continuar lendo o texto a partir do versículo 8 do capítulo 24 de Lucas. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras pareciam para eles como um delírio e não acreditaram nelas. Essas mulheres, quando voltaram do túmulo, elas já estavam completamente transformadas, revigoradas e animadas. As palavras dela pareciam um delírio ao ouvido dos discípulos. Os discípulos, quando escutaram a fala das mulheres, imaginaram: elas estão dizendo loucura, não pode ser.
eles não acreditaram nelas. Eles não acreditaram nelas. Para quantas pessoas esta mensagem estará chegando hoje e também não irão acreditar nessa palavra? Seus corações e mentes estão tão enrijecidos, tão fechados para a transformação do Evangelho e não se deixarão se moldar por essa palavra de Jesus. Quantas pessoas não crerão em Jesus e, consequentemente, não poderão se lembrar das palavras que ele disse e também não sentirão a alegria do Cristo ressurreto, a alegria que aquelas mulheres sentiram. Enquanto os discípulos ficaram duvidando do testemunho das mulheres, eles permaneceram em suas aflições. Eu não posso imaginar, meu irmão, minha irmã, o tamanho da sua dor. Mas eu conheço um Deus que sofreu e Ele sabe o que se passa contigo. Jesus conhece cada uma das suas lágrimas e dos seus gemidos. E você pode tomar duas decisões: se fechar, se isolar e morrer amargurado ou amargurada. Ou diante dessa palavra você pode se abrir, você pode se deixar tocar por Jesus e receber dele um novo sentido de vida. Essa palavra é um convite para você vir a crer em Jesus, na sua promessa. Ele transformou a mim e Ele quer transformar você. Olhem para os dois montinhos de pipoca. Um estourado, o outro não estourado. Vocês concordam que os dois são milho de pipoca? Sim, os dois são milhos de pipoca, mas com uma diferença interessante. Ao passar pelo fogo, pela agitação e pela prisão, o milho de pipoca que estourou, ele assumiu uma nova forma. A pipoca estourada é o resultado final. Apesar de todo o processo, a nova forma que o grão de milho assume é a mais importante, a mais bonita e a mais saborosa. Você não pode fugir, meu irmão, minha irmã, do fogo, das lutas e das dificuldades que tem de enfrentar a cada dia. Mas você pode escolher se você vai se endurecer ou se você vai se deixar transformar ao passar pelas lutas, em especial por esta pandemia. A mensagem da Páscoa revela que a tampa pesada foi retirada de sobre nós. Jesus está vivo, de um jeito diferente, uma nova forma, muito mais bonita, mas Ele continua sendo o mesmo. Nele nós temos nova vida e nele nós podemos encontrar um novo significado, um novo sentido para a nossa vida. Para concluir, quero ler ainda o último versículo, versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e se retirou para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pedro se levantou, ele correu até o sepulcro e ele deu uma olhadinha. Nada viu. Ele estudou o caso e nada viu. Ele percebeu que lá estavam somente os lençóis de linho. E a conclusão que ele chegou: roubaram o corpo. Não!
A conclusão que Pedro chegou, diz o texto, ele retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. E eu te convido, querido e querida ouvinte, a analisar progressivamente, passo a passo, a mensagem da cruz. E deixe-se convencer da vitória sobre a morte. Por mais que a tua vida pode parecer não ter jeito, Jesus pode dar sentido para a sua vida. De certa forma, todos nós somos como o milho de pipoca neste mundo. Em muitas circunstâncias, nós somos colocados sob pressão. Nós somos agitados de um lado para o outro. Nós somos aprisionados e sofremos e sentimos dor. Como aconteceu com Jesus, chegará também o dia em que será colocado sobre nós uma tampa pesada. Quantas famílias estão sepultando os seus entes queridos neste tempo de pandemia? Mas o túmulo não tem a última palavra diante da Bíblia. A última palavra de Jesus é ressurreição, é vida eterna. A mensagem da Páscoa aponta para o fato de que o resultado final é o mais importante. Não compreendemos agora por que nós precisamos passar por tanta dor, por tanta dificuldade, por tantos sofrimentos. Até parece que Deus está distante, indiferente com os nossos sofrimentos. Mas em Jesus, Deus está passando pelo fogo conosco. Ele conhece as nossas aflições. Deus chora contigo quando você chora. E em meio à pandemia, Deus está fazendo algo novo, que em breve deverá sair à luz. Que nós possamos sair desta pandemia transformados e transformadas. Rubens Alves já dizia: milho de pipoca que não passa pelo fogo, continua a ser milho para sempre. As grandes transformações da vida acontecem quando passamos pelo fogo. Deixe-se tocar por esta mensagem de Jesus. Que a notícia da ressurreição lhe dê um novo sentido de vida diante das batalhas diárias. Que sejamos nós transformados e transformadas por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus assim te abençoe. Uma feliz Páscoa. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou para o futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que é também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre
Gratos pela palavra que ouvimos, motivados pela canção que podemos cantar em agradecimento a Deus por esse domingo de Páscoa, nós queremos brevemente dar alguns avisos aqui das nossas atividades. Primeiro, gostaríamos de convidar você para continuar participando e tendo o seu tempo de devocional através das nossas meditações. Às terças, quintas e sábados, a sequência dos textos, esse tempo de leitura, de reflexão da Palavra de Deus. Segundo, nós queremos também dizer que as nossas atividades ainda permanecem de forma online. Temos o Encontro das Mulheres, temos os cultos, temos os devocionais. Você também pode trazer os seus dízimos, as suas ofertas, na Secretaria da Comunidade. Durante o dia, ela está funcionando regularmente, das 13h30 até às 17h30. Você é bem-vindo, claro, sempre com as medidas sanitárias, o uso de máscara obrigatória e o distanciamento social. Assim, queremos também ter agora o nosso tempo de oração final e intercessão pelos nossos queridos, nos preparando para o encerramento dessa celebração. Convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar conosco pelos nossos queridos e amados e também pelo nosso país. Assim, oremos. Querido bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus por esse tempo de celebração, por esse tempo de palavra, por lembrarmos que o Senhor não está morto. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, porque o Senhor vive, está sentado à direita de Deus Pai e nos enviou o Teu Espírito Santo para habitar em nós e para nos conduzir a nossa vida com alegria e gratidão. Nós te agradecemos porque a Tua história com o mundo não termina na sexta-feira. Muito pelo contrário, a Tua história começa de novo e o tempo de Páscoa é tempo de renovação de esperança e de fé. Confirmaste que não queres que a nossa perdição, mas o Senhor quer a nossa salvação. Porque ressuscitaste a Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Não compreendemos, Senhor, o Teu amor, o Teu grande e infinito amor por nós, mas este amor, Ele suplantou até mesmo a morte e nos deu a esperança em Cristo Jesus, porque o Senhor venceu a morte. Por isso, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor tire de nós a incredulidade, que o Senhor tire de nós a resignação, pelo qual muitas vezes nós te negamos e vivemos como se o Senhor ainda estivesse naquela cruz. Senhor, dá-nos a certeza de que a culpa que nós carregamos foi liberta e removida pelo perdão que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário. Não permita também, Senhor, que nós nos tornamos apenas ouvintes, mas, Senhor, que nós sejamos praticantes da Tua palavra. Que o Senhor nos faça sermos testemunhas fiéis da Tua ressurreição. E que essa palavra que ouvimos possa encontrar em nossos corações um terreno fértil para que ela possa brotar. Assim também nós queremos orar. Oramos pelo nosso país, pela dificuldade econômica que enfrentamos, por essa triste realidade da pandemia e do vírus que se tornou algo tão presente nas nossas vidas, que tem causado tantas feridas, tantos lutos, tantas enfermidades. Ó Pai, o Senhor que é Deus da vida e da morte, te pedimos que o Senhor traga cura aos nossos queridos, que o Senhor console os nossos corações enlutados. Pedimos, Senhor, pela equipe médica, por todos aqueles que estão à frente da luta e do combate contra esse vírus. Que os seus esforços sejam renovados, que a sua alegria e disposição sejam renovados pela certeza de que lutam pela vida. Ó Pai, te pedimos pelos nossos governantes, que eles possam agir com justiça, que eles possam agir principalmente em favor daqueles que mais precisam e daqueles que são mais carentes. Assim te pedimos, Senhor, que a Tua graça
seja derramada sobre nós. Oramos pela nossa família, oramos e te pedimos que o Senhor revigore a nossa alegria, que o perdão seja uma marca e que a gente possa construir lares que vivam em paz. Assim, Senhor, colocamos todas as outras coisas na oração que o Senhor mesmo nos ensinou e que juntos, como comunidade da fé, mesmo que distanciados fisicamente, queremos entoar a oração que o Senhor mesmo nos ensina, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos e minhas queridas, antes de nós nos despedirmos com essa canção de bênção, nós queremos lembrar e fazer o convite para você nesse dia. Queremos e preparamos assim um tempo de celebração da ceia do Senhor em nossas casas. A ceia do Senhor, que é esse tempo em que nós juntamos e partimos o pão, que é esse momento em que pegamos do suco e compartilhamos com a nossa família. Queremos convidar você na sua casa e eu na minha casa a juntarmos os nossos familiares e a celebrarmos esse tempo de esperança, de renovação de fé, de perdão dos pecados e dessa aliança novamente reatada com o nosso Salvador. Por isso, pedimos que você pegue aquele papel que foi distribuído, que traz ali a orientação para esse momento da ceia que você recebeu no seu WhatsApp, ou você pode baixar lá no nosso Facebook. Tem esse tempo de ceia e celebração conosco. Assim, nos despedimos na graça e na paz do nosso Senhor, recebendo a bênção através da próxima música que iremos cantar. Uma abençoada Páscoa, um excelente domingo. Vamos na graça e na paz desse nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. Amém. Feliz Páscoa.